Algo muito sério está prestes a acontecer na Venezuela, e se Maduro tiver algum juízo, ele deveria estar tremendo de medo. Neste momento, os Estados Unidos estão reunindo uma gigantesca força militar no Caribe, com um único alvo em mente, Nicolás Maduro. Porta-aviões, bombardeiros americanos e muito mais estão a caminho. Se Maduro não tomar cuidado, essa mobilização pode significar o fim do seu regime. Vamos começar pelo porta-aviões. Atualmente, o USS Gerald R. Ford está se dirigindo à costa da Venezuela. Isso ocorre apenas um dia depois que o presidente Trump anunciou que está considerando ataques em terra dentro do país. Ouça isso, estamos certamente olhando para ações em terra, pois precisamos ter um controle muito claro. Ele ainda mencionou que nas últimas semanas não havia nenhum barco à vista, algo que considera uma boa notícia, pois, segundo ele, cada barco que neutralizamos pode salvar 25.000 vidas americanas. A presença do USS Ford no Caribe certamente está deixando Maduro em estado de alerta. E não é para menos. Este porta-aviões é o mais avançado e caro já construído, com uma estimativa de custo acima de 13 bilhões de dólares. Para se ter uma ideia, isso é quase 3 vezes o preço de porta-aviões da classe Nimitz. O USS Gerald R. Ford possui um sistema de lançamento de aeronaves eletromagnético e pode operar com um número consideravelmente menor de tripulantes em comparação aos seus antecessores. Com cerca de 100.000 toneladas de deslocamento, esse gigante pode transportar até 90 aeronaves, incluindo caças modernos e drones, tornando uma base aérea móvel no mar. Agora, há mais tropas se mobilizando para Trinidad e Tobago para exercícios militares de 5 dias, e o mapa revela que essas ilhas estão a uma curta distância da Venezuela. Além disso, temos um grande número de ativos militares em Porto Rico, que é o território americano mais próximo da Venezuela, muitas vezes esquecido em comparação à Flórida. Com mais de 4.000 fuzileiros navais e diversos helicópteros e drones posicionados na região, a situação se torna ainda mais tensa. Embora essas forças não sejam suficientes para uma invasão em grande escala, as declarações de Trump sobre tratar cartéis como grupos terroristas têm ecoado fortemente. A angústia de Maduro é palpável, especialmente após ele apelar por paz em suas declarações em inglês, tentando unir seus apoiadores contra a suposta ameaça da intervenção americana. Mas a verdade é que sua popularidade despencou, e a última eleição mostrou a sua fragilidade. A oposição em um recente pleito garantiu cerca de 70% dos votos, enquanto Maduro alegou ter vencido com 51%. A questão que fica é: qual será o próximo movimento dos Estados Unidos? A tensão está aumentando, e Maduro pode estar mais próximo de colapsar do que ele imagina. A tensão na Venezuela está em alta. Com os Estados Unidos mobilizando um poderoso grupo militar no Caribe, a sombra de um confronto se torna mais real a cada dia, e Nicolás Maduro parece perceber isso com crescente preocupação. O USS Gerald R. Ford, considerado o porta-aviões mais avançado e caro já construído, está a caminho da costa venezuelana. A embarcação, cuja construção se estendeu de 2005 até 2017, representa um investimento de mais de 13 bilhões de dólares. Este gigante dos mares não só é imenso, pesando cerca de 100.000 toneladas à plena carga, como possui capacidades que intrigam e assustam. Enquanto a Marinha da Venezuela conta com apenas 8.800 toneladas, o Ford poderia transportar toda a marinha deste país sob suas asas e ainda sobrar espaço. Equipado com um sistema de lançamento eletromagnético e reatores nucleares duplos, sua versatilidade é impressionante. Pode abrigar cerca de 90 aeronaves, incluindo jatos modernos, helicópteros, drones e aviões de alerta antecipado. Assim, ele se transforma em uma base aérea móvel, soberana, e a apenas alguns quilômetros da costa venezuelana. Mas essa não é a única posição estratégica que os Estados Unidos estão utilizando na região. Tropas estão se deslocando para Trinidad e Tobago para um exercício militar de 5 dias. Você sabia que essas ilhas estão perigosamente próximas da fronteira venezuelana? A imagem no mapa revela que os soldados dos Estados Unidos estão, de fato, muito perto. Além disso, Porto Rico, território americano, abriga uma quantidade significativa de recursos militares, muitos dos quais foram esquecidos por aqueles que frequentemente focam na Flórida. A presença de embarcações como o USS Gerald R. Ford, juntamente com outras várias unidades número os mares do Caribe, como o USS San Antonio e o USS Fort Lauderdale, eleva a quantidade total de tropas e equipamentos para mais de 4.000 fuzileiros navais e marinheiros nas proximidades. A guerra contra o narcotráfico se torna cada vez mais intensa, e a estratégia adotada pelos Estados Unidos dá indícios de que uma operação direta está em andamento. Imagine o medo que isso provoca em Maduro.
Agora mais do que nunca, tudo indica que os dias do governo venezuelano estão contados. A pergunta é, até onde os Estados Unidos estão dispostos a ir? À medida que a tensão aumenta, o desespero de Maduro se torna mais evidente. O que acontecerá nas próximas semanas? Será que ele conseguirá encontrar um jeito de escapar desta armadilha mortal? A batalha pelo controle da Venezuela está prestes a se intensificar, e o mundo está assistindo com atenção. Uma grande tempestade se aproxima da Venezuela, e se Nicolás Maduro tem um pingo de bom senso, ele deve estar sentindo o peso dessa ameaça. Enquanto falamos, os Estados Unidos estão concentrando uma imensa força militar no Caribe, com um objetivo claro: derrubar Maduro. O porta-aviões USS Gerald R. Ford, o mais avançado já construído, está a caminho da costa venezuelana. Este movimento acontece logo após declarações do presidente Trump sobre a possibilidade de ataques no solo. Ele ressaltou a importância dessas operações, alegando que a destruição de barcos de narcotráfico pode salvar vidas americanas em um número alarmante. A verdade é que o USS Ford não é apenas um gigante no mar. Ele é um verdadeiro porta-estandarte da potência militar americana. Com um custo de mais de 13 bilhões de dólares, essa viagem pode ser o prenúncio do fim do regime de Maduro. O navio pode transportar cerca de 90 aeronaves, incluindo modernos caças e drones, convertendo-se em uma base aéreo móvel de combate. Enquanto isso, tropas americanas estão se deslocando para Trinidad e Tobago, bem próximo da fronteira com a Venezuela. A presença militar dos Estados Unidos na região é impressionante, com mais de 4.000 fuzileiros navais e uma frota considerável de aeronaves de combate nos arredores. Contudo, uma pergunta surge: tudo isso é sinal de uma iminente invasão? No meio desse cenário inflacionado de conflitos, o secretário de Defesa, Pat Exen, fez uma declaração que deixou muitos perplexos. Ele comparou as organizações de narcotraficantes à Al-Qaeda e ao ISIS, afirmando que tomariam medidas severas contra elas. Similar ao que foi feito em guerras do passado. Maduro, cercado por essa crescente pressão, apelou por paz eterna, repetindo incessantemente que não quer mais guerra, em um discurso que parecia mais um desespero do que um pedido sincero. O que isso significa para o futuro da Venezuela? Sua postura está se tornando cada vez menos confiável, e sua segurança está falhando. Então, o que Maduro realmente sabe sobre o verdadeiro alcance da força americana? Uma nova ofensiva está a caminho, e a situação é tensa. Qual será o próximo movimento de Nicolás Maduro? Essa incerteza paira no ar, como um presságio, e nos deixa todos em suspense. Algo muito alarmante está prestes a acontecer na Venezuela, e se Maduro tiver algum bom senso, ele deve estar muito preocupado. Neste exato momento, os Estados Unidos estão reunindo uma colossal força militar no Caribe com um único objetivo: Nicolás Maduro. Porta-aviões, bombardeiros e muito mais estão a caminho. Se Maduro não tomar cuidado, a mobilização pode significar o fim de seu regime. Mas o que está realmente acontecendo? Começamos pela impressionante presença do porta-aviões USS Gerald R. Ford, que está se dirigindo para a costa da Venezuela. Isso acontece um dia após o presidente Trump ter anunciado sua intenção de realizar ataques em terra no país. As palavras de Trump foram claras: a luta contra os cartéis de drogas está mais intensa do que nunca. Cada embarcação que atingimos pode salvar milhares de vidas americanas. A mensagem é direta e inquietante. O USS Gerald R. Ford, atualmente, é o porta-aviões mais avançado e caro já construído. Sua construção começou em 2005 e levou mais de uma década para ser concluída, com custo estimado de mais de 13 bilhões de dólares. Para se ter uma ideia, isso equivale a quase 3 vezes o preço dos porta-aviões da classe Nimitz. Ele possui um sistema de lançamento de aeronaves eletromagnético e pode abrigar cerca de 90 aeronaves, transformando-o em uma enorme base aérea móvel no mar. Para complicar ainda mais a situação, tropas norte-americanas estão se deslocando para Trinidad e Tobago para um exercício militar de 5 dias, muito próximo das fronteiras venezuelanas. Isso, combinado com a presença militar significativa em Porto Rico, coloca uma pressão enorme sobre Maduro. Ele enfrenta uma ameaça real e crescente em suas fronteiras. A situação é tensa e o espírito de conflito paira no ar. Maduro, por sua vez, tenta transmitir uma imagem de calma. Em um discurso recente, ele clamou por paz, repetindo incessantemente seu desejo de evitar a guerra. No entanto, essa tática pode ser um sinal de desespero. Para um líder em crise, esses apelos são mais como um pedido desesperado por apoio do que um verdadeiro chamado à diplomacia. A ironia é palpável. Enquanto ele fala de paz, os ventos da guerra sopram forte ao seu redor. Nesse contexto, os Estados Unidos precisam lidar com uma complexidade importante.
Para entrar em guerra de forma oficial, é necessário coordenar com o Congresso. Recentemente, uma fonte anônima da Casa Branca sugeriu que Trump apenas se preocuparia em fazer isso quando o corpo de Maduro estiver sob custódia americana. Essa afirmação, embora anônima, revela a dura realidade que o regime de Maduro enfrenta. Enquanto isso, Trump autorizou ações clandestinas da CIA dentro da Venezuela, indicando que a situação está muito mais delicada do que parece. Sendo assim, a pergunta ressoa: se a força militar dos Estados Unidos se desloca para próximas fronteiras, o que acontecerá em seguida? A verdadeira batalha pela Venezuela pode estar se aproximando, e a tensão é palpável. O que virá depois? Um confronto aberto? Um novo capítulo na história da Venezuela? Os próximos dias podem ser decisivos. Uma sombra se aproxima de uma nação já atormentada. Enquanto a tensão tira o sono de muitos, Nicolás Maduro, o atual presidente da Venezuela, deve estar literalmente tremendo em suas botas. As ambições dos Estados Unidos estão se movendo rapidamente em direção ao Caribe, com um único e claro alvo, ele. Com porta-aviões e bombardeiros em pleno recrutamento, a situação se torna cada vez mais alarmante. O porta-aviões USS Gerald Rua Ford, o mais avançado já construído, está navegando em direção à costa venezuelana. A movimentação acontece no momento crítico, logo após o ex-presidente americano Donald Trump indicar a possibilidade de ataques em solo venezuelano. Ele declarou que ao derrubar cada embarcação relacionada ao tráfico, milhares de vidas americanas são salvas. Esta tática de combate é uma estratégia arriscada para o regime de Maduro, que não deve ser ignorada. Esse porta-aviões não é apenas uma embarcação, representa uma base aérea imensa e móvel, capaz de transportar até 90 aeronaves, incluindo jatos de combate e drones. A presença do USS Gerald Ford pode transformar a dinâmica da crise na Venezuela, fornecendo suporte aéreo em possíveis ações militares. Enquanto isso, tropas americanas estão se preparando em Trinidad e Tobago para exercícios militares, em uma localização de proximidade alarmante à Venezuela. O mapa revela que o território americano em Porto Rico é o mais próximo da fronteira, tornando-se um ponto estratégico. A mobilização de recursos e forças militares na região é imensa, mas conforme os especialistas indicam, isso ainda não é suficiente para uma invasão em larga escala. A situação ainda se complica com as atividades da CIA. Em uma declaração reveladora, Trump confirmou ações secretas em solo venezuelano, dando a entender um desejo de eliminar a liderança de Maduro. O presidente venezuelano está sutilmente usando essa informação para mobilizar seu apoio popular, tentando reforçar suas forças armadas. Contudo, uma olhada atenta nas bases militares da Venezuela mostra que estão longe de estarem preparadas para um ataque iminente. Por que isso acontece? Um dos motivos é a falta de apoio popular que Maduro enfrenta. Nas recentes eleições de julho de 2024, ele supostamente levou uma surra nas urnas, com o oponente vencendo por uma margem substancial. As alegações de fraude tornam-se evidentes, e as discrepâncias nos resultados eleitorais revelam uma verdadeira crise de legitimidade. Isso nos leva a ponderar: pode um governante que não é apoiado por seu povo realmente sustentar a pressão de uma invasão? À medida que os preparativos para uma possível ação militar se intensificam, a pergunta mais premente ressoa: o que aconteceria se os Estados Unidos decidissem realmente agir? O cenário atual na Venezuela é tenso. A recente eleição mostrou que Nicolás Maduro não tem o apoio popular que ele gostaria de acreditar. Apesar de divulgar resultados que o colocam à frente, investigações alegam que a oposição conquistou até 70% dos votos. Isso levanta uma questão intrigante: quem realmente controla o país? A resposta pode estar na forma como os votos são contados. Então, o que está acontecendo nos bastidores? Muitos dos antigos postos militares operam abaixo do seu potencial. Uma possível razão para isso é que parte da tropa foi deslocada para áreas próximas à capital, Caracas. Nessa região, onde se supõe que Maduro esteja escondido, a situação é incerta. Um relatório recente da CNN sugere que os Estados Unidos estão se preparando para interferir nas rotas de tráfico de drogas, mas os alvos exatos ainda são desconhecidos. O que saberemos sobre a estratégia americana? Outro fator que é frequentemente negligenciado é a presença considerável de cidadãos chineses na Venezuela. Desde o ano 2000, as relações entre os dois países se estreitaram, promovendo um intenso intercâmbio comercial. Existem centenas de milhares de chineses vivendo na Venezuela. Embora isso não signifique que a China enviaria tropas, a influência chinesa pode complicar ainda mais a situação. Estamos em um ponto onde o futuro da Venezuela parece instável.
Com um acúmulo significativo de forças militares dos Estados Unidos na região, a pergunta que fica é: Maduro conseguirá manter seu poder ou as nuvens da mudança estão se acumulando acima dele? Prepare-se para um desfecho impactante. O que está por vir pode surpreender a todos.